certeza é a corrente elétrica. É a corrente elétrica. A corrente elétrica, pessoal, é também conhecida como intensidade de corrente, né? Tá? Então, fazendo aquela analogia hidráulica, a corrente é a vazão das cargas, né? É a vazão das cargas, né? A corrente elétrica. A corrente elétrica é medida em amperes e uma característica de medição de corrente elétrica é que a corrente, quer ver? Olha só na minha apostila aqui, olha só que interessante, ó. Quando você mede uma tensão, por exemplo, nesse meu multímetrozinho aqui, eu estou medindo a tensão desse sensor de temperatura d'água. O que eu estou fazendo? A ponta vermelha do multímetro está no fio que eu quero saber a tensão e a ponta preta está na massa. Essa ligação, quando eu faço só um furinho no fio, na verdade nem precisa furar o fio, né, pessoal, para medir tensão. Pega um daquele negocinho nosso ali. Tá vendo esses espetinhos aqui, ó? Mostra ali o anjo, ó. A gente usa esse acessório aqui para não ficar furando fio, né? Esses espetinhos aí são legais que você, com eles, você não fura o fio, né? Porque você conecta na borrachinha. Quer ver? Pega lá aquele conector de central que tá lá no estoque lá. Quando você mede tensão, você mede em paralelo. Ou seja, a corrente que está passando aqui no circuito do sensor não está entrando no multímetro. Porque o multímetro, quando você conecta ele para medir tensão, a resistência interna dele é alta. Então a corrente não entra nele. Ele não, quando você mede tensão de maneira didática, eu posso dizer que o multímetro não rouba corrente do circuito. Então quando você mede tensão, não passa corrente dentro do multímetro. É até por isso que quando você vai medir a tensão da bateria, você bota o multímetro ali em volts, espeta direto nos polos da bateria e não pega fogo. Por quê? Porque o multímetro, quando ele está em tensão, a impedância de entrada, a resistência elétrica interna dele é muito alta. Então praticamente não passa corrente nele e você só faz a medição de tensão mesmo. Então o multímetro ele é ligado em paralelo para medir tensão, né? Tá? Só uma explicação básica, né? Aqui o Anjo trouxe aqui um exemplo legal, ó. Pô, isso é top, hein? Tava falando mal de você, né? Então olha só, por exemplo, suponha que eu queira medir nesse fio azul aqui, tá? Eu quero medir esse fio azul aqui, que é o fio do meio. Ó, você espeta entre o fio e a borrachinha que tem ali. Não sei se você consegue no macro ali pegar, ó. Você espeta entre o fio e a borrachinha que tem ali, ó. Não sei se não vão conseguir ver. Ou seja, pegando no conector direto ali com esse espetinho, você não fura o fio. Você pega lá na borrachinha dentro do conector, beleza, pessoal? Então, se eu vou medir uma tensão, eu espeto ali na borrachinha ali do conector, né? Quando é possível fazer isso. Então eu quero medir naquele fio, espeto lá naquele fio lá e a outra ponta do multímetro na massa, entendeu? Então consigo medir a tensão e o multímetro medindo tensão, ele não rouba a corrente do circuito. Agora, para medir corrente, quer ver, pessoal? Intensidade de corrente, amperagem, né? Tá? Intensidade de corrente, quer ver? Olha lá na minha apostila, bota lá, Anjo. Ó, na minha apostila eu vou medir intensidade de corrente. O que você tem que fazer? Tá vendo aqui que a gente abriu o circuito? O multímetro, quando você bota ele em amperes para medir corrente, ele se comporta não como um fio isolado, porque quando você coloca o multímetro para medir tensão, voltagem, a resistência interna do multímetro é enorme, então é isolado, não passa corrente por dentro do multímetro. Agora, quando você coloca o multímetro na função intensidade de corrente, para medir amperes, a resistência elétrica do aparelho tende a zero. Ou seja, o multímetro, quando ele está na função intensidade de corrente, a resistência interna dele é zero. O que acontece, pessoal, se eu pegar um fio, eu pego um fio de cobre, que tem resistência baixa, tendendo a zero, que nem o multímetro quando está na função amperes, se eu pegar um fio de cobre e pum, meter no positivo e no negativo da bateria, o que acontece? Fala, Walter, explode. Explode na hora. Você provocou um curto-circuito. Porque você ligou dois pontos de potencial elétrico diferente por um fio direto. Isso é um curto. Um fio com resistência tendendo a zero. Isso é um curto. Então, por isso que se eu colocar, né? Vamos supor, quer ver, mostra ali o multímetro lá. Quer ver, mostra lá o multímetro. Vai, Leandro, mostra o multímetro lá. Olha as funções do multímetro lá, ó. Se eu vou medir a amperagem, né? Intensidade de corrente. Boto lá em amperes.
Boto lá em amperes. Quando você bota ele aí em amperes, lembre-se que ele se comporta como um fio direto. Já sabendo disso, o fabricante do multímetro já bota o buraco da amperagem em outro furo. Tem que mudar. Para medir amperes, tem que botar a ponta vermelha lá naquele outro furo. Botou lá. Quando você botou aí, meu filho, entre esses duas pontas aqui é um fio direto. Vamos supor que eu tenha a ideia, eu quero medir a amperagem da bateria. Vamos supor que eu tenha a ideia, né? O que eu estou falando nem faz sentido, mas quando você está aprendendo, eu quero medir a amperagem da bateria. Está escrito aqui na bateria que ela é 45 ampere-hora, eu quero medir, deixa eu ver, vou botar um múltiplo de ampere e pum! Quando você fizer isso, pum! Explode. Porque o multímetro em amperes, ele se comporta como um fio direto. Não é assim que mede.